Próximo processo da pauta, o item 20 de minha relatoria. Esse caso, ele é idêntico. Deixa eu pegar os restantes, os demais processos. São os itens 20 a 30 da pauta. Eles são idênticos, só tem um casinho diferente. Vai ser uma proposta de diligência. Vou ler o caso o 838, que ele é o mais completo. É LSM Brasil SA. É caso de insumo, conceito de insumo PIS e COFINS. Trata o presente processo de PER relativo a crédito PIS e COFINS, mercado externo e exportação, posteriormente transmitidos de compra vinculado ao referido PER, cujos débitos se encontram controlados no processo apensado. Mineiro, desculpa, qual que você está lendo? 838. Mas são idênticos. Tá, obrigado. DF, juiz de fora, emitiu despacho decisório reconhecendo parcialmente direito creditório, homologando parcialmente as compensações constantes das decompras vinculadas, autorizando o ressarcimento de eventual saldo credor após efetuar compensações vinculadas ao referido crédito. A fiscalização de juiz de fora glosou parte dos créditos, aplicando o conceito restritivo de insumo, conforme determinava as ienes. Inconformado com as glosas efetuadas, a empresa apresentou manifestação com cópia das notas fiscais que, segundo seu entendimento, dariam respaldo aos créditos contabilizados. Por meio de despacho, a DRJ, juiz de fora, determinou a realização de diligência. Foi feita uma diligência lá, mas a parte está contestando, falando que a diligência foi parcial, né? Apesar da DRJ mandar fazer diligência com base em tudo, só fez com base em parte de notas fiscais. A seção de fiscalização elaborou informação fiscal, onde justifica de forma detalhada a manutenção integral das glosas realizadas. A interessada apresentou razões adicionais de defesa, contestando as alegações fiscais. A DRJ, juiz de fora, julgou parcialmente procedente e reconheceu parcialmente direito creditório. Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, alegando a existência de seu direito creditório, decorrente de aplicação equivocada do conceito de insumo, a necessidade de trabalhos adicionais por parte da Receita para apurar seu direito creditório, apresenta demonstrativos e esclarecimentos adicionais, contesta o resultado da diligência determinada pela DRJ e acorda o recorrido. O processo foi encaminhado a esse conselho e posteriormente distribuído a esse relator, é o relator. Então, aqui, minha proposta de diligência são diversos processos, e são, de forma geral, são 12 motivos de glosas distribuídos em vários processos, uns têm mais, outros têm menos, os motivos são esses aqui. A questão toda é que, além de ter a mudança do critério de insumo, né, o conceito de insumo das ienes, que foi aplicado o conceito restritivo, na análise efetuada e mesmo na diligência determinada pela DRJ, a parte alega que a DRF deixou de apreciar algumas notas fiscais, ou melhor, diversas notas fiscais apresentadas. E ela, inclusive, apresentou esclarecimentos adicionais. A DRF alegou que as informações das notas fiscais eram genéricas, por isso que não considerou. Mas a parte alega e comprova, através de planilhas adicionais, que justificou o serviço, que seria o insumo. E a DRF não considerou essas justificativas adicionais. Isso foi simplesmente desconsiderado de qualquer análise, se não foi justificado. Por que não considerou essas justificativas? Né? Então, a minha proposta de diligência, para apreciar a relevância e tudo mais, com base no parecer COSIT e tudo mais, da forma que a gente já tem feito isso, toda a fundamentação está aqui e tudo mais. Só que esse caso tem mais um elemento adicional. Em diversos processos, são 11 processos, se eu não me engano, em 7 processos, tem um requerimento endereçado ao delegado de juiz de fora relativo a uma compensação vinculada a um programa de regularização tributária, PERT. Parece que tem desistência do processo.
E tem alguns elementos em alguns processos que não está claro, está meio que apagado. Então, parece que ela entrou em parcelamento e tem desistência desse recurso. Então, eu estou pedindo aqui, dos itens 3 e 4, nesse processo especificamente, tem isso. 3. Informar se houve adesão da recorrente ao Programa Especial de Regularização Tributária e a desistência prévia do recurso administrativo em análise. 4. Manifestar acerca do requerimento de folhas tais endereçado ao delegado da DRF de fora, relativo à compensação de ofício vinculado a esse programa. Porque aqui tem anexado esse pedido, que não é para mim, é para o delegado lá de Juiz de Fora. Então eu quero saber o que é isso e se tem esse pedido. E o que é isso, né? E nos outros que não tem esse pedido, eu estou pedindo para manifestar se tem adesão a esse parcelamento e a desistência a esse recurso que eu estou pedindo. E ainda assim, estou pedindo os elementos para a gente fazer a apreciação. E com relação ao que eu já peço normalmente nas diligências, esse processo, ele tá, a defesa ela é razoável. Vou ler aqui os itens da minha solicitação de diligência. Reavaliar as glosas efetuadas dentro do conceito restritivo de insumo à luz do novo conceito determinado pelo STJ de relevância e essencialidade e parecer normativo 5 de 2018, com base na totalidade das notas fiscais, isso que eu sublinhei, porque a análise que foi feita, não, segundo a parte, não foi feita com base na totalidade das notas fiscais, esse é o ponto principal. E nos demonstrativos complementares apresentados, inclusive planilhas, no caso de insuficiência das informações das notas fiscais, nos registros contábeis e fiscais da empresa e em seu processo produtivo, elaborando um novo parecer e um novo demonstrativo analítico do direito creditório requerido por cento de custo e motivo de glosa. 2. Reavaliar as glosas das notas fiscais relacionadas nas planilhas anexadas ao recurso voluntário que foram classificadas pela natureza do direito creditório, considerando as informações complementares apresentadas pela recorrente com base em registros contábeis e fiscais em seu processo produtivo. Aí aqui, porque no recurso voluntário a parte fez um demonstrativo bacana, relacionando nota fiscal por nota fiscal glosada, a fundamentação que ela entendia que era devida, valor, e aqui eu faço isso para a parte lá fazer essa análise. Então tá lá, planilha de folha 377, que seria benfeitoria imóvel próprio. Então, para fazer esse batimento, um por um, cada processo tem essa planilha, e para a parte, com base no que eu estou pedindo no 1, fazer esse batimento com base nessas planilhas que a parte faz. De A a F. E o 3 e 4 que eu já li. Para cada processo tem isso, separadinho por página, para a unidade de origem não alegar que seria uma diligência genérica sem objeto delimitado. Está bem especificado essa diligência, né? E creio que não consigo analisar sem essa análise. E aqui tem esse fato novo. Depois de tudo que eu fiz, essa análise veio nesse processo, essa questão desse parcelamento. Eu falei assim, não tenho o que fazer a não ser pedir essa informação adicional. Que se tivesse parcelamento, nada disso vai ser preciso, vai ter essa desistência desse recurso, né? Então, essa é a proposta de diligência por todos os demais processos. O que não tem esse requerimento, se eu não me engano, são 4 processos que não tem esse requerimento, mas ainda assim eu estou colocando o item 3, informar se houve adesão a esse pedido e a desistência do recurso. Aí não vai ter o 4, manifestar acerca do requerimento às folhas tais. Né? É essa a proposta de diligência do item 20 a 30 do processo. Algum esclarecimento? Maísa? Minha dúvida aqui, Mineiro, é se não inverteria essa... A ordem? Porque assim... Entendeu o 3 e o 4, já não precisa de 1, 2. Mas eu acho que ele vai responder dessa forma, né? Então, é só porque às vezes, como você colocou na ordem aqui, o 3 e o 4, porque um prejudica, eventualmente vai prejudicar o outro, né? Colocar o 3 e o 4
E colocar bem claro, se por acaso for o 3 e o 4, não precisa atender o 1 e o 2. Porque, eventualmente, se ele aderiu integral, aí se não aderiu integral, aí ele vai ter que fazer a diligência inteira. Entendi. Eu imagino que na hora que você estava fazendo o voto, pode ser que surgiu essa situação depois, né? Foi no final. Só que, pela lógica, O primeiro 3 e 4 é prejudicial. Perfeito, eu envio. Faça a inversão, sem problema. E aí, mas só falando, se for parcial, a gente vai ter que verificar. Vai ter que verificar tudo, porque o parcial a gente não vai saber o que vai, a gente vai avaliar. É claro que a unidade de origem sabe disso, eles sabem disso mais do que a gente, né? Não, eu sei, mas só para deixar claro, já que você vai inverter a ordem, né? Para deixar claro que. Porque você falou, não, para eventualmente não cumprir. Ele só não vai cumprir se eventualmente foi total e está muito claro de que foram todas as parcelas. Né? Isso, ok. Perfeito, eu faço a inversão, sem problema. Mais alguma coisa? Não? Poderia colocar, em não se tratando, né, de desistência total, né, ou renúncia, em não se tratando, fazer o seguinte depois, né? Ótimo. Ok. Perfeito. Então, Maria. Correlator. Isa. Acompanho. Correlator. Cíntia. Correlator. Renan. Correlator. Renata. Correlator. Thaís. Acompanho, presidente. Então, resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, se converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Aplique-se o do 20 ao 30. O 31, 32 e 33, retirado de pauta. Opa, agora deixa eu ver se é pedido de quem. Retirado de pauta por solicitação do patrono contribuinte, que é International Paper Comércio de Papéis e Participação Arapoti, que era de relatoria da Thaís. Próximo, então, é o 34, Dadá Supermercados, de relatoria da Maísa. Tem a palavra, Maísa. Bom, gente, é um caso simples, porque, na verdade, ele já foi julgado pela Câmara Superior. É um pedido de compensação vinculado a um pedido de restituição que já foi julgado pela Câmara Superior. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é aplicar o julgamento da Câmara Superior, aqui no caso. Então, aqui eu fiz a vinculação, aqui coloquei a resolução que tem nesse processo, traz de pedido de compensação, informada a compensação de crédito de pagamento indevido de PIS, 2002 e 2007, pleiteado no processo número tal, tá vendo? Esse número tal já foi julgado. E é nesse sentido, enfim, eu vou explicar, eu acho que eu posso ir direto ao voto, presidente, se o senhor não importar. Sim, pode, com a seu critério. Beleza. Então, o recurso voluntário é tempestivo, como já consignado na resolução 3802.000.089. Quanto à discussão da validade do crédito pleiteado no pedido de restituição, ao qual se vincula o presente pedido de compensação, cabe que reproduzir o voto o teor do voto vencedor da conselheira Vanessa Ticonello, proferido no acórdão 9303.008.610. Naquela oportunidade, concluiu a Câmara Superior, pela não validade do pedido de restituição formulado em meio papel no processo final 2008-08, o que prejudica, por conseguinte, a análise da validade do crédito pleiteado utilizado nas compensações formuladas no presente processo. Então, basicamente, aqui eu reproduzi, mas é porque eles fizeram e formularam em papel, mesmo após 29/9/2003, e então ele ficou considerado como sem qualquer impedimento no sistema eletrônico. Então, o pedido ficou considerado como não formulado. Eu vou poupar a leitura, se vocês quiserem eu posso ler, mas eu acho que não tem necessidade. O fundamento é esse mesmo. Então, foi dado provimento ao recurso especial da Fazenda para considerar como não formulada a restituição transmitida em formulário papel após 29/9/2003.
Assim, entendeu-se voltando ao meu voto aqui, né? Assim, entendeu-se pela impropriedade do uso do formulário em papel pelo sujeito passivo no processo de crédito correspondente ao pedido de restituição, afetando diretamente o presente processo referente aos pedidos de compensação a ele atrelados. Com efeito, uma vez reconhecido que o meio para formular o pedido de restituição foi impróprio, restou prejudicada a análise da validade do crédito pleiteado, sendo mantidas as razões do despacho decisório proferido no presente processo, no sentido da não homologação das compensações pleiteadas. Restou igualmente prejudicado o pleito de atualização monetária dos créditos trazidos pela empresa em seu recurso. Cumpre salientar que os demais argumentos trazidos no despacho decisório de indeferimento do pedido de restituição, que foi igualmente anexado aos presentes autos, que era a decadência e do mérito, são subsidiários, não precisando ser aqui analisados, vez que mantido o fundamento principal, que é do meio papel. Tratando-se de decisão administrativa definitiva, proferida no processo de pedido de restituição, encontrando-se o referido processo devidamente arquivado no COMPROT, cabe tão somente aplicar o teor daquela decisão ao presente processo em conformidade com o próprio pleito da recorrente, que reconhece a conexão entre os processos. Então, ante o exposto, com foco nas razões do acordo da Câmara Superior, cabe ser negado o provimento do recurso voluntário. Com meu voto, presidente. Ok, obrigado, Maísa. Está aberto os debates. Alguém quer fazer alguma consideração? Então, conselheira Maria. Com a relatora. Pedro. Com a relatora. Cíntia. Com a relatora. Renan. Com a relatora. Renata. Acompanha a relatora. Thaís. Acompanho, presidente. Também acompanho. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Obrigado, Maísa. Próximo processo, 35, também, Sociedade Ibegiana de Assistência e Seguridade, CIAS, de relatoria da conselheira Thaís. É do mesmo contribuinte, é o 35, 36, 37 e 38. Eles são iguais, Thaís? Então, você tem a palavra para os 4 processos. Depois eu vou só conferir um deles, tá, presidente? Que eu botei um nome diferente aqui, que seria o 38. Mas, então, deixa eu ler o 35 e eu já te confirmo se o 38 é igual também, tá? Bom, esse processo estava nesse meu lote de processo sobre compensação e prova do crédito, né? Então, vamos lá. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ Curitiba, que julgou improcedente a manifestação do contribuinte. Tá aí para vocês o relatório do acórdão recorrido, né? Então, é uma manifestação de conformidade contra a não homologação do despacho decisório e tal, por meio do qual o contribuinte efetuou a compensação de débitos tributários utilizando-se de DARF e de PIS, tá? Nesse sentido aí. Consta da fundamentação do referido despacho, que o pagamento acima foi localizado no sistema da Receita, mas que o mesmo encontra-se integralmente utilizado para a quitação. A contribuinte foi cientificada do despacho e apresentou manifestação de conformidade, por meio do qual alega erro na transmissão da DCTF, quanto ao débito de PIS do período de apuração de outubro de 2007. Então, esse aqui é o caso mais clássico, tá? Tá aí a ementa do acórdão da DRJ falando de insuficiência de prova. Tá? Em resignada, a contribuinte recorre a este conselho, repisando os argumentos de sua manifestação de inconformidade. Posso passar o voto, presidente? Sim, Thaís, pode passar. Recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, de modo que dele toma conhecimento. Como se depreende do relato acima, a lei resume-se à comprovação da existência e suficiência do crédito, objeto da compensação, uma vez que ele se contrapõe à própria DCTF apresentada pela contribuinte. Concluiu a fiscalização que não restava crédito disponível e, por conseguinte, a compensação não foi homologada. Uma vez impugnada a tal homologação, a falta de prova sobre a existência e suficiência do crédito foi motivo da negativa do provimento da manifestação de conformidade pela DRJ. Para suprir tal falta probatória, a recorrente trouxe em seu recurso voluntário os livros diário e razão do período relativo ao crédito pleiteado. Tais provas, apesar de induzirem a conclusão do direito ao crédito, não lhe conferem certeza e liquidez. Tá?
E, em razão disso, seguindo aí o que a gente estava fazendo no colegiado, não sei se isso mudou enquanto eu tive de licença maternidade, mas pelos motivos acima expostos, justifico a necessidade de conversão do julgamento em diligência para o arremate do convencimento desse colegiado sobre os fatos em discussão. Para tanto, devem ser tomadas as seguintes providências pela repercussão fiscal de origem. Analisar os documentos apresentados pela recorrente no decorrer do processo administrativo a respeito da certeza e liquidez do crédito pleiteado, além de requerer, caso necessário, outros documentos necessários para tanto. 2. Elaborar relatório conclusivo a respeito do crédito pleiteado. 3. Dar ciência do relatório à recorrente, abrindo-lhe prazo regulamentar para manifestação e devolver o processo a essa turma para julgamento. Então, são resoluções, presidente, diante dos livros que foram apresentados pela contribuinte. Ok. Algum esclarecimento? E o outro processo, Thaís? Estou olhando aqui. Ok. Que a gente já considera tudo. Eu acho a diferença desse, do 38, é que não foram os livros Diário e Razão. Estou conferindo aqui, o 36 é isso, o 37 é isso também, então 35, 36 e 37 são iguais. O 38. O 38, a diferença é que o que o contribuinte se defende na manifestação de conformidade é que tem uma questão de DARF. Ocorre que quando do preenchimento do PERDCOMP, ela teve um equívoco, apontando a data de arrecadação do DARF como tal data, 29/11/2003, quando efetivamente deveria constar a outra data. Então, vocês querem abrir para a gente ver a diferença juntos? Aí, o 38. Também é uma resolução, mas o que seria para se verificar é outra questão. Aqui. Então, vamos lá. PERDCOMP, tá? O despacho decisório não homologou, falando que não localizou no sistema da Receita Federal o DARF discriminado no PERDCOMP. Então pera só um pouquinho. Então é completamente diferente. É diferente. Então tá. Então vamos votar os três primeiros, então. É que é uma resolução, desculpa. Mas é diferente. Então, então vamos votar, então, o 35, o 36 e o 37 são resoluções no mesmo sentido. Então, Maria. Com a relatora. Maísa. Maísa. Tá mudo. Com a relatora. Ok. Pedro. Com a relatora. Cíntia. Relatora. Renan. Com a relatora. Renata. Com a relatora. Eu também acompanho, então resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto da relatora. 35, 36 e 37 no mesmo teor. Agora a gente vai para o 38, também da Sociedade Ibigiana, também é uma proposta de diligência. Vamos lá, Thaís. Vamos lá. Então, no relatório, é um PERDCOMP, que o despacho decisório de folhas 11 não reconheceu o direito ao crédito, pois o DARF discriminado no PERDCOMP não foi localizado no sistema da Receita Federal. Tá? Isso está na parte negritada. Daí, o que o contribuinte fala, continuando aí na parte negritada? O que ele disse na sua manifestação de conformidade? Ocorre que, quando do preenchimento do PERDCOMP, restar em equívoco essa manifestante, apontando a data de arrecadação do DARF como 29/11/2003, quando efetivamente deveria constar a data 29/11/2002, consoante se comprova pelos documentos anexos. No intuito de sanar tal equívoco, a área manifestante se pronunciou em 25 de abril de 2008, requerendo a alteração do PERDCOMP para constar como a data de arrecadação o dia 29/11/2002,
Em novo pronunciamento, em 28/4, foi comprovado o pagamento no valor de tantos mil, por meio de extrato de movimentação do banco, bem como cópia do cheque número tal, acostados na referida petição, oportunidade em que foi reiterado o pedido de reconhecimento da compensação do crédito. Tá? A manifestante apurou o crédito oriundo de pagamento realizado com DARF, referente ao pagamento de COFINS, utilizando o crédito para compensação de débitos informados no PERDCOMP número tal, transmitido em 15/5/2006. A fim de comprovar a origem creditória, a manifestante encaminhou petição em 25/4/2008, contendo o extrato bancário e a cópia do cheque, etc., de novo, para demonstrar o erro que ele está alegando aí. O julgamento da DRJ foi na negativa, tá aí a ementa para vocês, né? E que, basicamente, o que falou foi a retificação de declaração tem procedimento próprio alheio ao contencioso administrativo. Resignada, a contribuinte recorre a este conselho repisando os argumentos de sua manifestação de conformidade. É o relatório. Posso passar aí a proposta de resolução? Pode passar para a proposta, por favor. Como se depreende do relato acima, a lei diz respeito ao alegado erro no preenchimento da declaração de compensação e tentativa de corrigi-la no curso do processo administrativo por parte da recorrente. De fato, na maioria dos processos administrativos oriundos de declarações de compensação, a não homologação pela unidade fiscal decorre do fato de o crédito apontado pelo contribuinte não ser suficiente para o abatimento do débito em questão, redundando em processos administrativos cuja lide se funda na comprovação da certeza e liquidez do crédito vindicado pelo contribuinte. No presente caso, diferentemente, ficou duplicado aqui. A ADINF, por meio do despacho decisório de folhas 11, não reconheceu o direito creditório pleiteado, afirmando que não foi confirmada a existência do crédito, pois o DARF discriminado não foi localizado no sistema. Justamente contra esse específico argumento adotado pela autoridade de origem, a recorrente traz argumentação contundente com os documentos acostados aos autos. Erroneamente preencher o PERDCOMP no que tange a data do crédito da COFINS, Código de Receita 7987, embasado em DARF, que está nas folhas 86 e 87, cuja arrecadação é de 29/11/2002 e não 29/11/2003, como constata na declaração de folhas 3. Tal questão não foi analisada pelos julgadores da DRJ, sob o argumento de que eventual retificação de declaração de compensação teria rito próprio, de modo que eventuais equívocos nas informações acerca da origem do crédito justificam a não homologação da compensação declarada. Embora seja verdade que a fiscalização não errou ao não homologar a compensação, conselheira Maria Aparecida, que a gente estava conversando mais cedo, né? Realmente aqui, está certa a decisão do despacho decisório de não homologar, né? Não homologar a compensação, haja vista que as informações tinha a época em que foi analisada não eram precisas, o processo administrativo, pautado no decreto 7235, tem como fim assegurar o crédito tributário seja cobrado na forma precisa, de acordo com a lei. Justamente por essa razão é que, sabidamente, o princípio da verdade material rege o processo administrativo fiscal. Por conseguinte, imprecisões em declarações, como a DCTF, que tem os mesmos efeitos da confissão de dívida, PERDCOMP, por parte do contribuinte sobre o crédito requerido em processos de sua autoria, desde que cabalmente demonstradas pela competente documentação fiscal, são levadas em conta por este Conselho no sentido de assegurar o direito dos administrados. Pelos motivos acima expostos, justificam a necessidade de conversão do presente processo em diligência para o arremate do convencimento deste colegiado sobre os fatos em discussão. Portanto, devem ser tomadas as seguintes providências. Pela repartição fiscal de origem, analisar os documentos apresentados pela recorrente no decorrer do processo a respeito do crédito pleiteado, além de requerer outros caso entenda necessário. 2, elaborar relatório conclusivo. 3, dar ciência do relatório contribuinte. 4, devolver o processo para o julgamento. Então, na minha opinião, como é possível superar esse erro no decorrer do processo administrativo fiscal, porém, eu ficaria mais tranquila se a autoridade de origem verificasse essa documentação, né? Eu estou propondo a diligência, justamente para que seja verificada. Então, é como voto, presidente. Ok.
aberta a discussão. Alguém quer falar? O Renan? A Maísa? O Renan, quem levanta? Maísa, tem preferência. Não, você tem preferência. Ô Thaís, eu só não entendi por que você não fez da mesma forma do outro. Porque aqui não tem problema na decisão do DRJ, não se julgou incompetente. Ah, não é incompetência. Entendi. Tá bom. Não foi nulidade, tá bom. Era só para destacar aqui a coincidência, né, que foi justamente o que eu disse que seria um erro material, o exemplo que eu dei no julgamento do processo passado, né, que é o contribuinte apresentar todos os dados de um DARF, mas errar em um número do ano. Então, eu inclusive abri o processo, como você pediu, Thaís, de fato, o contribuinte junto do DARF está tudo correto do DARF, com exceção de um dígito que ele errou no ano. Então, o crédito, pelo menos nesse, que ele está tentando compensar de fato, é o mesmo, que ele não está querendo atorar o crédito, ele só errou o ano do pagamento. Tá? É só para destacar a coincidência. Na hora que eu estava lendo, eu falei, o Renan vai jogar na minha cara. Então, Thaís, mas para que essa diligência? Para ver esse cheque, o DEP, para ver se tudo bate. Assim, se vocês acharem que está pronto, é que assim, como tudo isso veio no decorrer do processo e ninguém analisou isso daqui, nem a DRF, nem a DRJ, eu acho normalmente mais seguro pedir diligência nesses casos, entendeu? Então, mas se por acaso se fosse dar provimento agora, seria parcial para se analisar, né? Considerar só a retificação, e aí não teria problema de supressão de instância, porque ia iniciar um processo administrativo novo, né? É que como o despacho, por isso que eu falei no comecinho, o despacho, ele não foi errado, porque tinha um probleminha, e daí as coisas não bateram, e ele não homologou, tinha esse probleminha da data. Então, eu não me sinto confortável de anular o despacho. Então, eu acho que eu queria uma decisão bem líquida. Não é anular, é dar provimento parcial no mérito, para você reformar no mérito. Com base nos documentos. Todas as vezes que... Poderia ser, se vocês se sentem confortáveis, eu achei que a turma ia ficar mais confortável se viesse a diligência falando que tá tudo certinho. Mas se vocês se sentem confortável... Não vai que tá tudo certinho, porque eles não aceitam a retificação do perda-conta. Né? Então, né? Mas tem... Pode ser, se vocês acham que tá com relação à documentação tá tranquilo, tá muito claro aí pelo endereçamento do meu voto que o que eu faço é dar provimento ao recurso, né? Parcial. Isso. Então, porque nas situações excepcionais que, né, aí eu coloquei isso de uma maneira, porque isso aí não pode ser aberto assim, né, a retificação do perder-conta. Então, até nas vezes que eu coloquei até na emenda, em situações excepcionais pode-se considerar a retificação, né? Mas aí sem a supressão de instância, o que se corrige com o provimento parcial para que a autoridade administrativa, né, no caso, analise novamente o pedido, né? Posso complementar? Só nesse caso, Thais, já está ficando chato que toda vez eu falo desse parecer normativo. O parecer normativo, o que você até colocou no seu voto anterior, o 8 de 2014, né? A alteração dele, que é o parecer normativo 2 de 2016, ele fala justamente desse ponto, né? Procedimento de reconhecimento de crédito do sujeito passivo, em que houve decisão em julgamento, que apenas analisou questão prejudicial e não adentrou no mérito da lide. Para mim, se enquadra perfeitamente. A gente apenas julgou que, de fato, o DARF foi informado incorretamente, mas nós não vamos apreciar o crédito, porque a gente nem sabe se está disponível o crédito DARF, né? Então, a gente dá o provimento parcial e a unidade de origem aprecia se, de fato, existe o crédito nesse pagamento ou não. Eu acho que se fizesse a diligência, já vinha com a resposta, né? E daí o do provimento já era preciso. Vai ser uma decisão para ver para frente, mas assim, a ordem dos fatores não altera o produto aí, eu acho. Então... Eu acho que a diligência não vai ajudar, viu, Thaís?
Ela daria a resposta precisa não, né? de que está tudo perfeito. Não, a diligência ia falar, não pode retificar se perder ponto. Não, é porque isso está no voto, isso é o pressuposto. O que eu estou falando é, olha os documentos. O que eu estou pedindo para ele na diligência é analisar os documentos apresentados no corrente a respeito do direito ao crédito. Então, ela não tem mais que falar assim, mas pode... qual crédito? Não, DARF. Não está especificado isso não, Thaís. Não, eu poderia deixar especificado. Mas também, se vocês entendem que olhando o processo está pronto para julgamento, a gente pode dar provimento ao recurso voluntário. Justamente pelos fundamentos que estão aqui e do voto que eu acabei de ler, né? É porque o DARF aqui está bem claro, os dados estão todos iguais, e o despacho decisório fez um comparativo aí de colocar os valores, enfim, eu acho que tá claro. Só finalizando, Thaís, as minhas colocações, é porque eu acho que é o mais seguro o provimento parcial, porque digamos que ele nem fale da questão da retificação, Maria, mas ele diga o seguinte, olha, analisei, mas o DARF não tem crédito, então vamos indeferir, e aí esse processo volta para cá, nós vamos indeferir, nós vamos negar provimento a recurso voluntário de uma matéria que sequer foi julgada em primeira instância, que é a apreciação do crédito. Já o provimento parcial, quando a gente dá, e se lá na unidade de origem eles decidirem que não há crédito disponível, vamos indeferir a compensação, pelo parecer normativo, essa nova decisão, já que agora foi apreciar o mérito, ela também é passível de um novo recurso, e aí recomeça todo o litígio administrativo. Por isso que eu acho até mais seguro para o contribuinte evitar até também a supressão de instância, já que o crédito não foi apreciado pela DRJ, né? Presidente, absolutamente convencida pelas colocações que o Renan acabou de colocar. Então, com isso, eu altero meu voto para dar provimento ao recurso voluntário, tendo em vista que está muito claro, né? Parcial provimento ao recurso voluntário, tendo em vista a demonstração cabal nos autos pela documentação acostada do erro apontado pelo contribuinte. Então, para que seja dado provimento parcial ao recurso voluntário nesse sentido. Posso falar? Sim. Aí, assim, tá sem um voto para a gente acompanhar ou não, né? Mas, assim, porque eu acompanho de uma forma, assim, de leve. Eu acompanho que em situações excepcionais pode-se aceitar a retificação do PERDECOMP e sem a supressão de instância, eu já tenho voto nesse sentido, dessa maneira, né? Então, assim, daquela maneira que a Thaís colocou lá no outro voto... Eu posso dar uma sugestão, Maria? Vamos colocar esse processo com vista de mesa, Thaís, faz a retificação do seu voto e na parte da tarde, na primeira hora, a gente vota esse caso. Em 10 minutos eu faço isso. Então, vamos julgar os processos da Renata e a gente vota esse caso. Daqui a pouquinho, então. Esse é o 38, né, Thaís? Isso, presidente. Ótimo. Então, esse caso está como vista de mesa, para retificação do voto. Tá? Então, vamos para os casos. Os seus casos são, você falou que são um pouco diferentes, né? Tem um grupo que é parecido e o outro também. Eu vou te destacar quais são os primeiros e aí a gente faz os outros depois. Sim, então, o próximo processo é o 39 da pauta, relatoria da conselheira Renata, Carmense Comercial. Tem a palavra, então, Renata, o 39, são diversos processos do mesmo contribuinte, a Renata vai identificar os processos que são semelhantes. Então, vamos lá, eu vou começar pelo esse primeiro, semelhante a ele seria o 40, o 41, o 44 e o 46. Ok, então nós vamos julgar agora o 39, 40, 41, 44 e 46. Isso. Okay. Peraí. Trata-se, então, de recurso voluntário interposto contra acórdão da primeira turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Belo Horizonte, que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da contribuinte. Eu colaciono aqui, então, a ementa do voto da DRJ e o voto, e, com relação ao relatório, eu transcrevo o relatório da DRJ. Esse relatório está bastante extenso, então eu vou fazer um pequeno resumo, caso vocês entendam necessário, eu leio ele todo.
É uma questão do pedido de ressarcimento, que foi homologado parcialmente. Como se trata de PIS e COFINS, cujos trimestres são diferenciados, esse crédito foi dividido em vários processos, referente ao mesmo tema, cujos créditos teriam sido glosados. Aí vem toda a defesa do contribuinte no sentido de que, com relação ao conceito de insumo, discutiu-se sucata, discutiu-se créditos adquiridos, insumos adquiridos de pessoa física, pessoa jurídica. Ele faz todo um adendo sobre o conceito de insumo e a jurisprudência, que à época nem existia ainda a perspectiva do julgamento no STF com o STJ com relação a esse ponto, a defesa de 2013, 2014. Enfim, discutiu-se também a questão de frete, insumos agrícolas, máquinas, lubrificantes e combustíveis, e, por fim, na manifestação de conformidade, foi solicitado que o crédito fosse integralmente provido. A DRJ manteve a decisão proferida nos despachos decisórios, por aqueles fundamentos, ela afastou, homologando parcialmente alguns dos créditos de referente a insumo, principalmente no tocante a notas fiscais de pessoas inidôneas, e, portanto, manteve-se, né, parcela da autuação, e com relação a isso, a contribuinte se insurge nesse recurso voluntário, alegando praticamente os mesmos argumentos já detalhados na manifestação de inconformidade. Em síntese, é esse o relatório. Ok? Pode ir para a sua proposta. Até porque eu vou agora, no iniciozinho, trabalhar alguns temas próprios desse processo em especial. Então, o recurso voluntário tempestivo atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer. Embora a defesa da recorrente seja genérica para englobar a compensação discutida em 4 diferentes processos administrativos, o presente processo trata apenas de crédito de PIS e do COFINS relativos ao primeiro trimestre de 2006. Quanto a este crédito, foi apresentada a declaração de compensação número tal em 15 de março de 2007. O processo, então, trata de glosas de crédito de PIS de exportação, razão pela qual a decomp apresentada não foi homologada. Os seguintes insumos foram objetos de glosa: sucata, carvão vegetal adquirido de pessoa física, carvão vegetal adquirido de pessoas jurídicas, fretes, combustíveis, lubrificantes, insumos agrícolas e alguns outros insumos vinculados a materiais elétricos, consumos e material de balança, e glosas quanto à aquisição de insumos nos meses em que não houve a prova da exportação. Então, inicialmente, cabe destacar que a recorrente é a pessoa jurídica de direito privado que atua na fabricação do ferro gusa. Nesse item, eu fiz aquele breve detalhamento sobre o conceito de insumo, toda a natureza, até chegar ao desenvolvimento do STJ, né, sobre o tema, que eu dispenso a leitura, que eu acho que é de conhecimento de todos. Então, já indo lá para o finalzinho, tratei também do parecer normativo número 5, em decorrência desse julgamento do Tribunal Superior, e no caso em concreto, comenta então, como auditor fiscal, assim como o acordo recorrido, publicado em 11 de janeiro de 2013, aplicam integralmente o conceito de insumo mais restrito, né, fora das perspectivas hoje já delineadas, tanto no parecer da Receita quanto no acordo do RESP, no recurso repetitivo que trata sobre o assunto, eu entendo que é necessário, então, aqui a baixa do processo em diligência, desta forma, no sentido de determinar a diligência, nos termos do artigo 18 do 70235, sobre o tema clássico aí do conceito de insumo, referente ao período de apuração do primeiro trimestre de 2006, para que intime a recorrente, dentro do prazo razoável, para apresentar laudo técnico detalhando cada um dos bens definidos como insumo no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do RESP, onde foi reconhecido o repetitivo. No item 2, intimar a recorrente dentro do prazo para que justifique. Aí tá, desculpa, acho que está igual. Peraí. Não, é igual. Com relação à essencialidade e à relevância dos itens, e para que a Receita elabore o relatório circunscrito.
conclusivo com relação a esses termos, nos termos do parecer COSIT número 5 de 2018, assim como o voto da ministra no RESP do Paraná, assim como a nota CEI aqui que a gente colocou também, número 63 de 2018. Tá ruim para vocês? Porque tá com muito barulho aqui da obra. Após a intimação da recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe prazo de 30 dias para manifestação, nos termos do artigo 35 do decreto 7.574 de 2011. Em seguida, os autos deveriam retornar ao colegiado para que no prazo de 30 dias a Procuradoria se manifeste e, por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para inclusão em pauta e novo julgamento. Então, é assim como propõe a presente resolução. Ok, Renato, obrigado. Todos os demais são exatamente iguais, o que vai mudar é o trimestre, e às vezes varia como o PIS, às vezes a COFINS. Ok, Eu os tenho 5 só- processos. Ok, pode falar, Renato. É só a questão desse item 5. É obrigatório, quando volta a diligência, a gente dá o conhecimento à Procuradoria para ela se manifestar? Não, Não, né? não. É porque eu vejo que algumas diligências a gente coloca isso, outras não. Isso que eu coloquei, É eu acho que fosse o entendimento Diego, o Diego normalmente colocava isso e alguns conselheiros seguem essa Entendi. lógica do Diego. Não é obrigatório, não. Mas, Não, eu achei que a Renata ia falar, mas é porque a gente abre quando tem alguma coisa que seria nova, né? um Então, nesse documento novo. caso, como está apresentando um parecer, então seria algo novo e que teria uma manifestação específica da própria fiscalização, oportuniza para evitar cerceamento de defesa da Procuradoria, né? Para que ela tenha oportunidade de se manifestar se ela assim se interessar. Enfim, é só para garantir o contraditório e ampla defesa para as partes. Mais algum questionamento, gente? Então, Maria, Com a relatora. Maísa, Eu acompanho. Pedro, Com a relatora. Cíntia, Acompanho a relatora. Renan, Com a relatora. Thaís. Acompanhe. Também acompanha, então resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto da relatora. Resultado por 39, 40, 41, 44 e 46. Isso. Agora nós vamos por 42, 43 e 45. Isso. Vamos lá. Aqui, deixa eu só pegar, aqui que tá a bateria tá rapidinho. Pronto. Era só para conectar o cabo, que já ia morrer aqui o computador. Eu vou dispensar a leitura do relatório, porque é exatamente idêntico ao relatório anterior, e vou passar diretamente ao voto. Ok, presidente? Ok. Pressupostos de admissibilidade, nos termos do relatório, a tempestividade do recurso. Desculpa, é o caso 42, certo? 42, isso. Ok? Obrigada, desculpa. Aí, no mérito, embora a defesa da recorrente seja genérica, novamente, para englobar as compensações discutidas em 4 diferentes processos administrativos, o presente trata apenas dos créditos de PIS relativos aos meses de abril a junho de 2005, segundo trimestre de 2005. Quanto a este crédito, foi apresentada a declaração de compensação número tal, transmitida em 27 de setembro de 2006. Em síntese, o recurso voluntário, então, se insurge contra as mesmas glosas dos créditos anteriores, daquele outro processo. O que vem de diferente é exatamente aqui. Contudo, analisando o despacho decisório de folhas 58 a 62, verifiquei que a declaração de compensação objeto desse e dos demais processos administrativos foram totalmente homologadas. O crédito atinente à DECOMP teria sido reconhecido parcialmente e o valor remanescente teria sido extinto por expressa disposição legal na forma da IN 900/2008, vigente na época. Aí eu colacionei aqui parte do final da parte positiva
né, da decisão da DRF, que é o despacho decisório, onde eu exposto, reconheço parcialmente o pedido do PIS não cumulativo, mercado externo do período do segundo trimestre de 2005, nos termos do relatório fiscal e conclusões, considerada homologada parcialmente. E na parte seguinte, ele considera extinta o saldo remanescente do débito declarado por expressa disposição legal. Portanto, não há litígio a ser apreciado no presente processo, já que o direito creditório pleiteado foi completamente satisfeito. Correta, portanto, a decisão de primeira instância. Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário do contribuinte. É como voto. Ok. Abertos os debates. Thaís? Eu não entendi, eu acho. Como é que homologou tudo se o crédito não foi todo dado? Não, provavelmente aqui, pelo que eu vi, foi homologação. Não foi escrito isso no despacho, mas teria Estranho, né? passado o prazo de 5 anos para homologação. Então, ele diz que é por expressa e colaciona a IN 900. Caso mantivesse, haveria decadência com relação a outra parcela que não teria sido reconhecida aqui. Foi parcial, parte ele reconhece, parte ele extingue. Aí eu verifiquei, embora o despacho nada fale sobre isso, teria havido decadência. Teria existido aqui a decadência. Mas foi totalmente homologado? Foi Não, totalmente então. homologado. No caso, ele diz que foi homologado. Parte, porque ele teria reconhecido expressamente, a outra parte foi extinta. Entendi. Então, acho que, na verdade, não foi totalmente, né? Foi parcialmente homologado. Isso, parte extinta, parte homologado, sim, ok. Então, na verdade, teve uma falta de dialeticidade aí do contribuinte com o despacho decisório. Ele não contestou o objeto do despacho, que é a decadência. Ele ficou falando só do insumo. Na verdade, foi uma defesa aqui que ele colocou a mesma defesa para 5 processos administrativos. Entendi. Então, não dá para saber o que é, já que é idêntica. Então, a partir do pressuposto que ele estava avaliando os créditos. Como nesse caso não tem crédito a discutir, porque ou foi extinto ou foi parcialmente homologado, não há que se falar sequer no conhecimento do recurso voluntário nesse ponto. Por isso que eu não conheci sequer do recurso. Tá, entendi. Daí talvez não seria por conta disso o não conhecimento, porque no PAF fala que ele tem que trazer todas as razões de fato e de direito para contrapor a lide, né? Então, se ele não trouxe, ele trouxe uma defesa genérica, que na verdade não contrapõe a lide, que está falando aí de uma decadência e que foi homologado, o recurso ele é inepto, assim. Não, quando eu falo da decadência, eu que estou supondo. Tá. O decisório não se fala no processo, no momento algum. Quando ele coloca aqui, considera extinto o saldo remanescente do débito declarado por expressa disposição legal, quando eu avaliei, aí eu fiz uma avaliação do porquê que talvez aquele crédito teria sido extinto. E já teria ultrapassado aqui o prazo. Talvez tivesse sido por isso. Não está escrito isso lá. Isso ele não cita qual é a disposição legal que ele está falando? Ele só fala da IN 900 de 2008. No bojo do despacho decisório. Entendi. E aqui, no caso da decisão recorrida, nem entra nesse ponto. Ela vai direto na parte dispositiva. Olha só, o seu crédito foi homologado em parte. A outra parte foi extinta. Então, não tem o porquê. Tanto que a manifestação de conformidade também não teria sido reconhecida pela mesma razão, que eu não reconheço também o recurso voluntário. Então a decisão da DRJ foi nesse sentido aí que você está fazendo? Também, nesse sentido. Não foi conhecida a manifestação porque não tinha crédito discutível. Da mesma forma, não tem crédito discutível aqui, pelas mesmas razões. Desculpa, eu acho que se for decadência, seria a homologação tácita. Então, querendo ou não, foi completamente homologada a compensação, né? Eu creio que a Renata está certa, porque eu lembro que tinha um colega mais experiente que sempre quando eu falava homologação tácita, ele me corrigia e falava homologação por disposição legal expressa. Então eu acho que talvez, eu também estou supondo, mas talvez seja decadência mesmo. Quando eu avaliei, ele não coloca de acordo com a homologação expressa, ele não fala isso. Mas quando eu avaliei a data da entrega e na data do despacho,
teria ocorrido a decadência. Isso eu estou supondo. Entendi, eu estava pensando tá numa bem decadência confuso, contra né? o contribuinte, decadência a favor, né? Decadência para homologar os créditos. Então, Teria por isso que seria uma homologação total mesmo. Agora entendi. Obrigada. Renan trouxe, provavelmente, talvez tivesse sido por causa disso mesmo, e colocou por expressa Eu tô disposição. supondo também, tá? Mas, Deveria teoricamente, estar escrito, né? deveria ter ocorrido a decadência, sim. Olhando ali a data da entrega da declaração para a data da aprovação do despacho, nada obstante, teria a ciência posteriori, no momento do despacho já teria ocorrido a decadência. Talvez por isso tenha colocado por expressa vedação legal. O Renata, o número do processo está errado aí, é o 732, parece. Aí você botou 734. Aonde isso? No número? Ah, tá. Vi A aqui. Maria quer falar. Pode falar, Maria? Renata, eu queria saber se esse é o pedido original dele, é um pedido de ressarcimento ou é compensação nesse processo específico? Não, aqui é a compensação. Que alguma parte do relatório é o 42, né? É o 42. O item da pauta. Isso. O crédito, aqui no relatório, o crédito informado refere-se a ressarcimento de contribuição, mercado PIS, tá? Inicialmente, a contribuinte ingressou com pedido de ressarcimento e, posteriormente, transmitiu declaração de compensação para a utilização desse crédito. Isso. Então, quer dizer, o pedido original dele é ressarcimento, né? Não é só compensação. Também, só que aí depois ele diz aqui no relatório mesmo, ó, considerando que a operação de compensação é feita por tributo, informa a autoridade a qual que foi aberto vários processos para cada trimestre relativos a cada período de apuração. Então, ele discute aqui as compensações. Esse processo específico, o que ele está falando assim, esse pedido de ressarcimento é um outro processo? É um outro processo, pelo menos foi o que eu entendi. Porque aqui os processos todos eram analisando as decompes, não o pedido propriamente dito de ressarcimento. Alguém está tendo problema com o processo ou só eu? Eu tive alguns... Eu estou tentando até abrir aqui para... O meu caiu. Então tá. O teu também caiu. Então, aqui, até pelo conteúdo do despacho decisório, não se fala do crédito. Fala só da compensação parcial ou não, ou como foi o caso aqui de expressa. No despacho decisório. Olhando para o despacho, como foi dividido em vários processos, porque foram vários períodos, então em nenhum deles se discutia o que foi acolhido como crédito. O que se discutia é o que ele não acolheu, com base nessas itens aqui que ele colocou e que, no caso aqui, nesse caso concreto específico, nem se discute, né? Porque o crédito foi integralmente homologado, ou por expressa vedação legal, ou por... E teria sido por expressa, de qualquer forma, né? Ainda que parcial, porque teria ocorrido a decadência de qualquer forma, como disse o Renan, teria sido integralmente homologada, por expressa disposição legal. A única coisa que eu acho estranha, Renata, é ser um processo só para compensação. Normalmente, o processo que é submetido a julgamento litígio, ele é o processo que tem o crédito descrito, né? Então, se há um ressarcimento, normalmente o processo ele vem relativo ao pedido de ressarcimento e não a compensação. Mas não é o que está escrito aqui. Eu vou tentar até... É que não tá... Eu vou pegar no meu, que o meu eu baixei aqui para o computador e leio para vocês. Espera aí. Se for um processo só de compensação mesmo, de fato não tem objeto, porque a compensação... Porque a compensação, bom, pelo menos é o que está aqui. Foi por isso que eu não conheci do recurso dele. Na linha do que já vinha acontecendo na DRJ, que também não conheceu, pela mesma razão, a manifestação de inconformidade. Ninguém está conseguindo abrir o processo aí, né? Pelo número do PERDECOMP, o Renan não sabe? Não tem o número do PERDECOMP aí? Não, mas é que ela está falando de uma decomp, né? Aí é uma decomp. Ela falou o ponto 3, né? Que é uma compensação. Deixa eu confirmar. É uma compensação. Esse 32712 é uma compensação. A questão é saber se ela está vinculada a um PEL ou não.
E se o PE é objeto desse processo, porque não é normal o processo para litígio administrativo ser criado só com débito, né? Que é um processo de cobrança. Mas é bem o que a Maísa falou, na verdade. É só consultando o auto mesmo para saber, mas eu acho que a relatora... O processo, né? Eu não estou conseguindo acessar o processo. Aqui Eu também não abre. reiniciei o computador aqui para ver se faz diferença. Vamos ver. Qual é o número aqui? É o 11. Não está rolando o processo. Aqui também não. Enquanto isso, dá para julgar os outros, Renan? Ah, só, até coloca. Não, é a mesma coisa. É o mesmo objeto. Eu não conheci de nenhum deles pela mesma razão. O 43 e o 45. A ementa do despacho decisório desse processo, eu vou ler para vocês. Ementa: a compensação efetuada pelo contribuinte extingue o crédito tributário sob condição resolutória de ulterior homologação do crédito. Coloca ali, fala do relatório. E coloca lá todos os fundamentos da IE número 460 de 2004, aí colaciona todos os dispositivos legais sobre o assunto. Renata, você não consegue compartilhar sua tela? É porque eu estou em outro computador. Ah, tá. Aí eu teria que me mandar por e-mail, copiar mas aí qualquer coisa eu faço também. Vocês querem ver o quê? É o despacho decisório? Deixa eu ver se eu consigo aqui que eu... Aqui. Tendo em vista o reconhecimento parcial do crédito pleiteado, em vista da legislação vigente, propõe homologação parcial, que aí eu estou lendo a conclusão só, constante desse protesto até o limite do crédito reconhecido, considerando distinto o débito remanescente por expressa disposição legal na forma da IN 900 de 2008, conforme extrato do processo anexo. Então, deve ter talvez o processo anexo seja esse daí. Eu nem olhei para ser assim. Eu só peço para compartilhar, se for compartilhar, apenas documentos públicos, tá? Porque essa gravação é pública. Ah, tá. Não estou conseguindo compartilhar aqui, não. Eu tive acesso aqui, mas estou lendo o despacho decisório. Tem até no relatório que você colocou da DRJ, Renata, está falando aqui, ó, da DRJ, o fato de terem sido os pedidos de ressarcimento de créditos PIS/COFINS analisados e a contribuinte estimada após o prazo decadencial, ou seja, mais de 5 anos, gera homologação tácita do crédito, sob pena de se não aceita a decadência, está se criando anomalia jurídica. Isso é homologação tácita mesmo. O 133 é que é o ressarcimento, né? O processo de final 133. Que é o ressarcimento. Eu já vi muitos casos assim, Renan, em que em um processo está o ressarcimento e vários outros o compensação vinculada àquele crédito lá. Você está falando que não é comum? Não é a orientação da Receita, não. Bom, não sei mas se acontece, antigos. Acontece. Sim. Acho que até hoje acontece. Sim. Eu não estou conseguindo abrir de jeito nenhum, gente, nada. Deixa eu fazer aqui, deixa eu mandar por e-mail. Você está conseguindo ver, Pedro? Estou conseguindo ver o despacho decisório aqui. Tá. Esse fechei, tentei abrir de novo, que eu não estava conseguindo, aí eu fechei ele, o processo e consegui. 12 anos. A minha preocupação, Renata, nesses casos é porque se for um pedido de ressarcimento e a compensação eventualmente não utilizou o saldo integral do pedido de ressarcimento, o contribuinte ainda teria direito a ressarcir o saldo, né? Então se houve losas no crédito, acaba que o contribuinte, na hora de liquidar a decisão, ele vai ter ferido o direito dele de ressarcir esse saldo entre o que ele compensou e o que ele pediu de ressarcimento.
A minha única preocupação é essa. Tá, entendi. Mas pelo que eu estou lendo aqui do despacho, não me parece que só ocorre nesse caso, mas eu vou copiar aqui, vou me mandar por e-mail para poder Inclusive a DRJ julgou nesse sentido, né? Não é possível. Exatamente. Aí seriam duas pessoas. Bom, pode acontecer, obviamente, ter passado por lá e passado por mim também. Mas enfim, peraí. Deixa eu só abrir meu e-mail aqui para poder compartilhar. Ou se o Pedro puder compartilhar a tela já, que ele já está aberto. Não consigo aqui, eu estou só com o notebook. Beleza, eu vou tentar fazer isso. Não, se preocupe. Era só para otimizar o tempo, mas eu vou me mandar aqui, ou copio aqui no pendrive. O problema é que esse aqui do CARF não tem outra saída, aí eu tiro o processo, aí não consigo ver. Talvez, Renata, melhor, já que tem essa questão do, eventualmente, de expor dados do contribuinte, como a sessão é pública, melhor talvez você enviar por e-mail para a gente. Também pode. Já que você já vai estar enviando por e-mail. Então, peraí, deixa eu abrir o e-mail CARF. Minutinho. Aí, Renan, você está acessando o relatório do despacho decisório? Eu acabei de conseguir acessar o despacho decisório. Conseguiram? Nesse segundo. Vocês conseguiram, então? Eu consegui. Então eu não preciso continuar? Então beleza. Eu não, Renata, se você puder me enviar, por favor. Posso, com certeza. Eu mando para ti agora. Deixa eu achar aqui. É 2012, 11. Só o despacho decisório que você quer? Você acha que resolve? Que aí eu já te mando vários arquivos. Parece que teve alteração de processo. Estava em outro processo e aí eles dividiram depois. Isso, exatamente. Então, esse aqui processo... é a sua compensação. Mas enfim. O processo 333, ele foi, a gente julgou ele agora baixando diligência, né? Foi. Então esse não é dependente desse processo, não? São porque declarações... o crédito está aqui no 333. O que o contribuinte está pleiteando é a homologação integral da homologação integral da compensação. E a compensação não foi homologada parcialmente porque houve insuficiência de crédito no 333. E o 333 a gente está baixando em diligência, não é... Para mim, esse processo não é dependente. É o do item 39. Tá. O item 39, que é nele que foi analisado o crédito. Segundo o relatório do despacho decisório, fala que o crédito foi analisado nesse processo. Então, Pedro, mas da forma como ela fez, haveria uma prejudicial para análise de mérito, entendeu? Então, como não precisaria analisar o mérito, não precisaria guardar o outro, entendeu? Sim. Da maneira como a Renata fez. Nesse caso, essa declaração desse processo, não há o que se discutir, porque não tem. Não tem. Por isso Renata, peraí, nesse processo... Qual processo? Esse item 42 que você colocou... Agora, sim. Eu olhei lá, o item 42, na verdade, é um processo antes da barra, que é o 732, não o 734. Eu já até alterei, tá certo. Aí está falando no relatório dele que houve a homologação parcial da compensação. Como é que foi...
foi dado provimento a tudo, se houve homologação parcial? Porque ele extinguiu o resto. Na decisão da DRJ, que você fala. Isso. Entendi. Tá ok. Percebeu? Na verdade, ele Verdade. foi homologado 100% porque ele não teria reconhecido o valor todo. Mas por expressa disposição legal, que eu presumo ser a decadência, ele homologa a parte e extingue o resto. Isso foi no despacho decisório, Renata. Sim, no despacho decisório. Não na DRJ. Não na decisão. Não, a DRJ, ela segue exatamente a minha linha. Ela não sequer foi conhecida a manifestação de inconformidade pela mesma razão. Eu mandei para você, mas o processo todo, você viu ali que aí qualquer coisa, você vê tudo. Tem ali o despacho para ficar mais fácil e tem todo ele. Aí se vocês quiserem, encaminho tudo também, se ficarem difícil acesso. Ô Pedro, não teria que ser subordinado a outro processo, porque aqui fala, ó, assim, considerando a operacionalização da compensação é feita por tributo e período de apuração, informou a autoridade ACOL que foi aberto um processo para cada trimestre de apuração do crédito. Assim, o presente processo trata exclusivamente sobre os créditos relativos ao segundo trimestre de 2005. Os demais créditos de PIS/PASEP estão controlados nos outros processos. Então, ou seja, esse processo é independente dos outros. Sim. Eles dividiram por período. Foi exatamente isso que aconteceu. Ok. Por essa razão que eu acabei não conhecendo do recurso. Entendeu, Pedro? Por que não foi? Uma parte foi homologada, a outra parte ele extinguiu por expressa disposição legal. Por isso que eu entendi que nesse caso não precisa discutir. Não tem lead. Tô lendo aqui ainda. Não, sim, é só para tentar ajudar. Então, sabe o que eu acho que aconteceu? Houve uma divisão do crédito, né? Mas está sendo tratado como um pedido original de ressarcimento e a compensação respectiva a esse período, né? Entendi. Parece que como houve essa divisão do processo, eu acho que a DRJ decidiu um pouco diferente do que você está falando, Renata. Ela entendeu que como dividiu o processo, as demais alegações dele seriam relativas a outros processos. Então, porque aqui só tratava do crédito relativo a esse período, né? Isso. Só relativo a esse período e que, teoricamente, ou foi homologado ou foi extinto. Na forma desse daí. Aqui, mas o que se falou, ó, na forma como foi dividido, né, foi apresentada a declaração de compensação, essa daí de final 3257, entregue em 27/9. Foi totalmente homologada. Então, exatamente isso que eu disse. Não remanesce litígio. Então, embora aí o despacho decisório será que foi antes de dividir os processos? Aí eu não sei. Porque no despacho decisório foi parcialmente, né, homologada as compensações, mas aí eu acho que se referia a várias compensações. Não, nesse despacho foi parcial, mas o restinho que ele provavelmente teria sido glosado, como teria, na minha opinião, pelo que o Renan falou, provavelmente foi isso, ocorreu uma homologação tácita, por isso que ele extinguiu. Diga, Maísa. Eu achei aqui. O pedido, ele foi formulado vinculado ao processo que está no 39. Esse aqui é o pedido de compensação vinculado ao ressarcimento, que é o 39, que a gente converteu em diligência. Foi isso que o Pedro tinha visto. Foi o que ele disse. Foi. Então ele já... Então aqui é só o pedido de compensação mesmo, esse daqui. Sim. Esse alto.
Então, Maísa, é só essa o decompre pedido de de final ressarcimento, a gente 3257. 57. Vamos ver o Isso. despacho decisório se ele tratou só dessa decompre. Tratou. Na Só dessa página, na folha 58. Considerando a operacionalização da compensação, por tratado do crédito requerido de PIS no montante de 12.444. Aparentemente, ele está tratando só dela mesmo. Ah lá, ele, na conclusão, faça o relatório fiscal, tendo em vista o reconhecimento parcial e tendo em vista a legislação, propõe a homologação parcial da declaração de compensação número final 3257, constante desse processo até o limite de crédito reconhecido, considerando extinto o débito remanescente por expressa disposição legal, conforme extrato do processo anexo. Aí, ele diferencia o extinto por compensação, saldo, essa homologação tácita aí que tá bizarro, mas... Porque não foi dito exatamente o que houve aqui. Eu abri esse extrato do processo anexo aí, não resolve muito, não. Não há homologação tácita. Eu acho que essa questão... Desculpa. Eu acho que não é homologação tácita. A questão está nessa divisão de processos, entendeu? Que, na forma como dividiu, deferiu totalmente relativo a esse processo, parece. Porque não pode deduzir que houve homologação tácita. A DRJ está até alegando que não há homologação tácita, porque tem que se contar o prazo da declaração de compensação e não do pedido de... Mas, Maria, se você pegar a data da declaração e contar os 5 anos, dá mais que 5 da data. Teria ocorrido decadência. Então, mas a DRJ... Mas aí a DRJ está alegando... Que teria ocorrido a decadência, teria. Eu até fiz a conta e falei, isso aqui tem decadência, mas não foi sequer falado em momento algum sobre decadência, que embora em matéria de ordem pública, coisa ela poderia também reconhecer. Mas não se discutiu, até porque a declaração inteira, teoricamente, foi homologada, ou por extinção, ou por homologação. Na intimação, ele coloca aqui, despacho decisório tal, o decomp tal, parte homologada parcialmente, parte homologada por disposição legal. Isso, ele se limita a falar isso. Processo tal. É o processo, esse aqui que a gente está analisando. Então, o 32, né? 732, 2012, 11. Isso. Mas a DJ está confirmando mesmo essa informação, só que não fala que é homologação tácita, não. Afasta, inclusive, né, Maria? Eu estou olhando aqui e ela fala, não tem homologação tácita nesse caso. Não sei se tem ou não tem. Estou falando que a DRJ disse. Ela analisou e falou, não tem homologação tácita. Eu sei que o colegiado não gosta muito de trabalhar com incerteza, mas não há litígio, né? Realmente, assim, é verdade que no despacho decisório não se explica por que a outra parte... Ele extinguiu. Mas ele extinguiu, aí a gente não cabe criar questões sobre isso, né? Porque é favorável ao contribuinte, não há litígio, né? Então... Pedro, a Cintia pediu para falar só um pouquinho. A observação que eu ia fazer, a Maria acabou de colocar. Então, beleza. Pedro? Tá, então, para esse semestre, esse trimestre não teve litígio, que foi tudo homologado. Sim. Mas então, para os outros trimestres seguintes, então vai ter o litígio, né? Qual está dentro desses processos que você está julgando? Você está falando dos outros 3. Esse 39... Porque vai ter um aí que não houve homologação dos débitos declarados. Foram os 5 primeiros. Foram os 5 primeiros, aí não foram homologados os débitos. Isso, aí não tem decadência, quer dizer, não sei porque eu não avaliei isso. Aí a gente vai avaliar agora a questão, agora está perfeito. Perfeito? Então, e com relação a esse mesmo tema, aconteceu nos outros 2 processos, que eu falei que eram semelhantes, é a mesma temática.
Não, Renata, só para esses outros que você analisou é o pedido de ressarcimento, que é isso que Mas o aí Renato que tá. falando. Quando você pega o despacho decisório do 39, são 3 declarações que estão sendo discutidas, e as 3 foram pela mesma razão que a gente está discutindo aqui. Não, eu entendi, é porque esses aqui que a gente está analisando é declaração de compensação. Sim. Os outros, esse, por exemplo, o 39, ele não é, ele é um pedido de ressarcimento. Então, mas quando a gente olha o 39, não é isso que aparece. Não sei se vocês estão com ele acesso, eu te mando, caso você não consiga ver também de novo. Eu até abri ele aqui. Não, mas pelo DECOMP aqui, ele é pedido de ressarcimento. Não, tudo bem. Mas só que lá embaixo, na conclusão, o que ele vai dizer? Não, mas acho que está entendido. Beleza? Ele vai homologar, dá a entender aqui nesse 39, pelo menos para mim deu, que ele também não está tratando de todas, não. Ele está tratando de um grupo. Não, é porque o mesmo despacho foi proferido em todos os processos, inclusive nesse processo aqui tem. Não o despacho, a informação fiscal. Entendi. Aí, com base na informação fiscal, vem um despacho depois. Nesse caso aqui, veio o despacho só da declaração de compensação. Declaração. Isso. Desse outro, vai ser de ressarcimento. Mas ele não fala de ressarcimento. Eu vou te mandar aqui o processo todo desse. Ele vai colocar no 39 agora, tá? Tá. Faça o relatório fiscal, tendo em vista o indeferimento do crédito e tendo em vista a legislação vigente, observe que na data da transmissão das declarações propõe considerar extintos, aí foi homologação tácita, realmente, por expressa disposição legal na forma da IN 900 de 2008. Ou seja, as 3 declarações do 39, ele nem entra no mérito se teria conhecido ou não os créditos, ele simplesmente foi e declarou extinta por decurso do prazo. Afinal de contas, se for ressarcimento ou compensação, não tem litígio mesmo. Nesse caso, não. Nesse processo, né? Então tá, vamos por partes, isso. Tudo bem. Então tá pronto, tá ok, então. Pronto? Porque dá para pensar que ele dividiu o ressarcimento em vários processos, né? Então, aí isso aqui seria um pedido de ressarcimento e compensação. Ok, gente. Só para eu entender como vai ficar, presidente, antes de votar, então daí ele teria o ressarcimento desse período em outro processo, só que ele vai ficar sem a compensação que está nesse processo aqui, que a gente está julgando. É isso? Como assim sem a compensação? Ele pode Porque estar essa pedindo lá compensa... no outro, no 39 que a gente julgou, pode ser que o processo está pedindo mais lá, a gente não sabe, a gente não está apreciando o crédito lá, ué. Os débitos que não foram homologados estão em nesses outros processos que, segundo Renata, foram baixados em diligência. Esses que a gente está aprovando, estamos votando agora, eles foram homologados os débitos, então não há mais litígio, né? Tá bom. Isso, exato. Na verdade, assim, parte foi homologado e parte foi considerado extinto, por disposição legal. Eu não sei qual é, mas... Ele obteve êxito no pleito dele, 100%. Isso, aqui está completo. Uhum. Eu também acho que não há litígio. Eu acho que essa questão de homologação tácita, pelo que eu olhei aqui, a data da assinatura do despacho decisório, a data... Não teria. O despacho decisório, ele foi assinado em 26 de fevereiro de 2012, salvo engano. E a compensação foi apresentada em 26 de 9 de 2006. Então, iria até 26 de 9 de 2012. Aliás, não, 5 anos, né? Teria sim, verdade. Eu estou contando 6 anos por algum motivo. De repente você pensou no 731, talvez. Esquece. Não sei se foi isso. Não, o fato é que não há litígio. Para mim, isso está claro. Pronto, foi uma então vamos votar. Então, esse caso e os outros, esse é o 42, o 43 e o 45 é a mesma coisa, né? Mesma coisa, idêntico a isso. Então tá. Então a relatora está não conhecendo do recurso. Maria? Isso. Então, Renata, aqui você não está falando nada de homologação tácita também nesse processo. Não falei. Eu li para você. Deixou do jeito que estava. Do jeito que estava lá. Eu não entrei no mérito, não. Ok. Maísa? Acompanho. Pedro? Acompanho. Cíntia? Acompanho. Renan?
Eu acompanho, só para deixar claro, eu acho que o fundamento principal do voto é a inexistência de litígio, ainda que exista ou não exista a homologação tácita, a gente não precisa entrar nesse mérito, porque não há litígio, o contribuinte não se levanta contra qualquer ato do poder público. Então, eu acompanho a relatora. Ok, Thaís? Acompanho. Eu também acompanho, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário. Isso vai ser por 42, 43 e 45. Obrigado, Renata. A gente precisa agora de acertar o voto da Thaís. Thaís, eu preciso do voto na pasta T. Já acabou? O da Renata já. Foi todos os da Renata, né? Já acabou, tá certo, acabou. Pelo menos por enquanto, que eu vi, eu tinha colocado mais 2, mas eu acho que são da parte da tarde. Isso, os seus acabaram. Deixa eu confirmar aqui. Carmese, até o 46 nós já voltamos com a resolução, isso. Então a gente precisa de voltar no 38. E aí eu preciso da pasta, quando estiver pronto na pasta T, você me fala, tá, Thaís? Presidente, quando está colocando aí na pasta, eu vou dar um minuto aqui, tá ok? Ok, 1 minuto. Beleza. Tá aí, presidente. É o Sociedade Begiana que está sem numeração. Ótimo. No começo, é o 2008-24. Isso. Maria, conseguiu aí acessar? Na hora que você quiser, viu, presidente? Tô... Tá, eu quero aqui o dar provimento parcial para, né? Pedro já retornou? Já. Então pode dar sequência, Thaís. Bom, vocês lembram aí do relatório, a questão foi um erro do contribuinte na hora do preenchimento do PERDECOMP, que ele errou a data do DARF, do crédito que ele estava se referindo, né? Então, no voto, né, ali de desrespeito ao erro de preenchimento de compensação e da tentativa de corrigi-la no processo administrativo. Eu estou falando aqui de como que é normalmente nos processos e que aqui é diferente, pois é esse erro específico do DARF que está aí discriminado, né? E que contra esse específico argumento, daí está no parágrafo, segundo parágrafo da página 5, né? Justamente contra esse específico argumento adotado pela autoridade de origem, a recorrente traz argumentação contundente com os respectivos documentos acostados aos autos. Erroneamente preencher o PERDECOMP no que tange a data do crédito da COFINS, Código de Receita 798, embasado no DARF, que tem folha tal, cuja data da arrecadação é 29/11 e não 29/11 de 2002, e não 29/11 de 2003, como constava na declaração. Então, eu estou falando que na DRJ isso não foi acatado, né? E que, embora seja verdade que o despacho decisório na época
faz sentido o conteúdo do despacho decisório porque tinha esse erro, então houve a homologação. Aqui a gente vai seguir a verdade material. Estou aí fazendo menção à jurisprudência e doutrina nesse sentido. Inclusive, daí em seguida eu trago aqui aquele acórdão que a gente discutiu no caso mais cedo do conselheiro Fernando Brasil, em que ele traz uma situação de retificação do PERDCOMP em caso de erro, como eu estou entendendo que aconteceu nesse presente caso aqui, levantando como fundamentação o parecer normativo COSIT número 8 de 2014, tá? Então, no fim, havendo comprovação do erro de fato na PERDCOMP, que a data do crédito do tributo embasado em DARF, deve-se, portanto, afastar o óbice de retificação da PERDCOMP apresentada, dando parcial provimento ao recurso voluntário, para que sejam analisados os demais elementos de certeza e liquidez do crédito. Pela unidade de origem, né? Isso. Eu coloquei aqui, afastar o óbice de retificação da PERDCOMP apresentada, determinando o retorno dos autos à unidade de origem, para que sejam analisados os demais elementos de certeza e liquidez do crédito. Acho que é assim que a gente coloca. Coloquei, pela unidade de origem, no fim. E daí a ementa ficou assim. Em virtude do princípio da verdade material, o erro no preenchimento de PERDCOMP pode ser objeto de avaliação no curso do processo administrativo fiscal, de modo a averiguar se os créditos e débitos em questão estão sendo processados conforme a lei. Comprovado o erro na data do DARF informado pelo contribuinte, deve o mesmo ser superado, de modo a permitir a análise dos demais elementos de certeza e liquidez do crédito tributário nos moldes do parecer normativo COSIT número 8 de 2014. Ok. Abertos os debates. Alguma consideração? Eu tenho só uma sugestão para o colegiado e para a Thaís, prova. Claro. Será que seria interessante colocar que deve ser emitido um novo despacho decisório? Acho que isso tá. Precisa? Vocês achavam que precisa? Eu achava que está meio lícito. Não é nesse sentido, Seria né? melhor. Tá. Seria melhor, como naquele embargos lá da Cíntia, né, que a gente acatou justamente isso. Porque não se falou isso, e aí se fez uma informação fiscal só, sem direito ao contraditório. Tá. Então, dando parcial provimento ao recurso voluntário, para que seja proferido novo despacho decisório pela unidade de origem, analisando os demais elementos de certeza e liquidez do crédito. Eu digo isso porque normalmente essas decisões ela vem com a ementa aguardando nova decisão, não? Não é assim que normalmente o CARF coloca na ementa? Sim, é porque antes tinha isso, né? Antes Não tinha tem um mais? campinho que a gente tinha que colocar, agora a gente que preenche. né? Eu parei de pôr isso aí. Eu também tirei. Mas tinha mesmo, Renan, tá correto. Então, ficou assim, presidente. Vou ler de novo o dispositivo, tá? Assim, havendo a comprovação de erro na PERDCOMP, data do crédito do tributo embasado em DARF, deve-se, portanto, afastar o óbice de retificação da PERDCOMP apresentada, dando parcial provimento ao recurso voluntário, para que seja proferido novo despacho decisório pela unidade de origem, analisando os demais elementos de certeza e liquidez do crédito. Ok, conselheira Maria. Então, eu vou acompanhar pelas conclusões, porque, assim, em algumas situações excepcionais, eu acho possível, né? E eu acho que aí se configurou uma situação excepcional, na qual houve um probleminha só na especificação do DARF, né? Um outro DARF eu acho que não existe, então eu decidi num assim, num da Votorantim, que naquele caso eu propus conversão em diligência, né? Porque ali já tinha documentos para se analisar, né? E aí ficaria estranho. Mas aí, nesse caso, eu acompanho pelas conclusões, que eu considero excepcional, né? A possibilidade de retificar o PERDCOMP. Então, não dessa maneira, assim, tão, assim,
automático, assim, não. Para mim, algumas situações excepcionais. Então, eu acho que daria melhor eu acompanhar pelas conclusões. Ok. Maísa? Com a relatora. Pedro? Eu vou acompanhar pelas conclusões também, que eu tenho o mesmo entendimento de Maria. Ok. Só um instante. Conselheira Cíntia? Eu acompanho a relatora. Renan? Bom, eu entendo que essa questão vai bem na minha colocação que eu falei do processo anterior da Thaís, né? Entre o que é você conhecer o voto para apreciar um erro material e o que é o contribuinte estar solicitando a retificação do PERDECOMP. Eu acho que nesse caso ele não está solicitando que o PERDECOMP dele seja retificado, não é alteração em si, é um erro de preenchimento, erro material pelo precedente que a Thaís colocou, eu acho que é bem colocado, é plenamente superado, então eu acompanho a relatora na integração. Ok. Renata? Eu também acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar o óbice de retificação da PERDECOMP apresentada, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que sejam analisados os demais elementos de certeza e liquidez do crédito, proferindo novo despacho decisório. Os conselheiros Maria Aparecida Martins de Paula e Pedro Souza Bispo acompanharam a relatora pelas conclusões. E com isso a gente conclui a pauta da manhã. Obrigado a todos. Está encerrada a sessão da manhã, meio-dia em ponto. Podemos encerrar as gravações.